Fala pessoal, bem-vindo de volta aí ao canal. Hoje é o dia que a gente vai começar a mexer com a parte da estatística do canal. Então, eu já deixei os links aí embaixo, eu tinha deixado no vídeo anterior para fazer o download do R e do RStudio, que são os softwares que a gente vai usar para fazer as análises. Eu vou tentar começar do básico na estatística para vocês irem acompanhando e a gente vai estar sempre propondo algum exercício usando o R. Vou tentar montar uns bancos de dados e disponibilizar para vocês irem se acostumando com os códigos que a gente vai passando para vocês. Vamos começar com a parte mais simples, que é a importação do banco de dados e também a análise descritiva. Mas a gente vai tentar ir progredindo devagar para vocês entenderem o raciocínio, sempre da perspectiva do profissional. Vamos pôr assim, porque a ideia é implementar, né, na prática. Então, a análise estatística, a gente vai começar com a estatística básica e depois ir avançando. Vamos ver como é que vocês vão acompanhar aí. Qualquer dúvida, lógico, me avisa. O que eu não souber eu vou buscar, eu também não sei tudo, também estou aprendendo. Faz 2 anos que eu estou mexendo com esse programa e cada vez eu aprendo uma coisa nova. O bacana é que você tem suporte no Google. Você tem qualquer dúvida, você joga no Google, aparece. Tem alguns sites e todo mundo se dispõe a ajudar e responder perguntas. Então, é uma ferramenta que está sempre em evolução. Isso é muito bacana. É isso, eu vou dar uma pincelada inicial a respeito do programa hoje. O download vocês façam para fazer o teste e a gente vai começar a mexer já. Vou disponibilizar um banco de dados, vou deixar embaixo o link do banco de dados para vocês utilizarem nessa etapa inicial. Fala pessoal, agora é mão na massa. Vamos lá, já deixei aberto aqui o RStudio. Depois que a gente faz o download, você abre. Geralmente vem sem essa aba aqui. Aqui que eu já abri o script, que eu deixei pronto para a gente gravar o vídeo. Basicamente você ir em Open File e abrir o script. Para salvar, você acabou de fazer o script, clica aqui no disquetezinho, aí coloca o nome que você quer, .r. Aí o programa sempre identifica que é um arquivo dele. Esse dataset que eu vou usar aqui, o banco de dados que eu vou usar, está disponível para download lá no meu Google Drive. Eu vou deixar o script disponível também. E, bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é, o pessoal às vezes tem dificuldade com matemática. Eu sempre vi matemática como um desafio, um joguinho para o meu cérebro, né? E com a estatística na ciência da saúde, isso é um joguinho interessante. Você responde coisas, mas isso tem o potencial de realmente salvar vidas, porque você consegue escolher o melhor tratamento. E a filosofia por trás disso vem lá de Descartes, que falava que a gente não deve se deixar enganar pelos nossos sentidos. A gente tem que raciocinar dentro das informações que chegam através dos sentidos. E assim é a estatística. Não adianta você olhar para o vizinho e ver ele tomando cloroquina para coronavírus e aí ele melhorou, e aí você acha então que aquilo ali melhora, né? Não dá para ser empírico se você não faz análise certinho do que está acontecendo. Então a ideia da estatística é essa, é buscar a verdade e tem vários recursos para isso hoje. O programa em si, o R, e o RStudio, que é a parte que torna o R mais acessível, mais fácil de lidar, ele é um programa então gratuito. Muitos pesquisadores estão migrando para ele porque ele tem uma vantagem muito grande, ele é auditável. Você pega os dados brutos e você consegue fazer a limpeza do banco de dados no próprio programa, mexer nas variáveis, recodificar os valores, e isso tudo fica gravado no script. Você tem como rastrear o que foi feito, impede fraude e favorece a reprodutibilidade dos estudos. Isso no método científico é fundamental. Além disso, ele é bem flexível e tem muitas ferramentas. Você
tem como adicionar ferramentas para, por exemplo, fazer gráficos com uma qualidade excelente. Até edição de textos, o R Markdown é uma extensão aí do programa que é excelente. Eu estou aprendendo a mexer com ela para fazer publicações profissionais mesmo. E ele funciona com isso. Ele tem as ferramentas que são chamadas de packages, e cada package tem as suas functions, suas funções. E os argumentos, que são os dados que você tem que inserir para que ela consiga fazer os cálculos. Para pedir ajuda para o programa, tem esses dois códigos, ou você digita help e o nome da função, ou põe uma interrogação. Para rodar o código, ou você seleciona e vai em Run, ou você simplesmente deixa clicado na linha. O programa entende que você está dando o comando também. Bom, vamos importar o banco de dados FatData. Então, um dos caminhos, ou você digita esse código aqui, mas se você não souber, você simplesmente vai em File, importar, dataset, o meu banco de dados é em Excel. É interessante que na hora de importar, aqui você já consegue transformar as variáveis. Né? As variáveis, basicamente, no R, são tratadas como categóricas, numéricas ou datas. Então, cada participante eu gosto de trocar para variável categórica, idade numérica, gênero, aqui está codificado, aqui é categórica, codificado como 0 sexo masculino e 1 sexo feminino. Exercício é uma escala numérica de 1 a 10. É como se fosse feito um questionário e perguntasse que nota você daria para sua adesão ao exercício, para a intensidade do seu exercício. 10 seria a melhor aptidão para o exercício. A comida, também uma escala de 1 a 10, e 10 seria o contrário, seria a ingesta de comida muito calórica. Seria, então, no exercício, 10 quer dizer que a pessoa está fazendo tudo certo. Na comida, o 10 significa que a pessoa está fazendo tudo errado. E porcentagem de gordura medida objetivamente de cada participante. Aqui eu já troquei, então, o tipo de cada variável e quando o programa importa, ele já faz as correções. Você vê que aqui tem o código, você pode também cortar e colar. Toda vez que você importar o banco de dados, ele já faz a correção automaticamente, se você rodar o código. A respeito de atar ou não o banco de dados. Eu gosto de atar porque aqui eu estou usando um banco de dados só, então é mais simples na hora de fazer o código do que eu quero de dar os comandos. Mas quando você tem mais de um banco de dados, o ideal é você fazer desse formato aqui. Ó. Você coloca o nome do banco de dados, o sinal do cifrão e o nome da variável. Porque aí ele vai saber de onde você quer pegar. Não vai causar confusão. Hoje em dia o pessoal não gosta de atar os dados. Eu só fazer porque esse banco de dados é bem pequeno, é um banco só, então fica bem mais simples para aprender com o banco atado, é mais fácil. Então, você acabou de importar, adicionou o banco de dados, quer checar a estrutura. Então, tem vários códigos para isso. Por exemplo, o estrutura, que é uma função que já é do programa, você não tem que importar nenhum package. E ele te dá aqui as variáveis, o tipo da variável, como o programa está lendo cada variável e os valores. Aqui eu já deixei esse código, seria se eu não tivesse feito aquela etapa anterior. São as formas que dá para a gente transformar uma variável contínua em categórica. Se eu quisesse transformar em numérica, em vez de sFactor, eu usaria S. A gente tira o asterisco aqui, o próprio programa dá as opções quando a gente está digitando. Tem várias opções, você pode fuçar à vontade. Aparentemente o D lá teria que ser maiúsculo ainda. E tem uma package que a gente usa para usar com datas que chama Lubridate.
mas você vê, cada package tem as suas especificações e dá para a gente ir aprendendo. Tem na internet, no Google, no próprio programa, os arquivos de ajuda. Então, para começar, análise exploratória, para ter uma visão geral aí dos dados. Eu começo geralmente com o sumário, que me dá essa noção para as variáveis contínuas, valor de média, mediana, os quartis, primeiro, terceiro quartil e valor máximo e mínimo. E também tem essa outra função que eu aprendi faz pouco tempo. Você ativa a package skimmer e usa a função skim. E aí ele te dá também várias informações. O que eu mais gosto de ver é se tem algum dado faltando, né? Alguma casinha, alguma célula lá do banco de dados que está vazia, que o paciente não respondeu, por exemplo, e a taxa de completude dos dados. Ele também dá aqui os quartis, média mínima e um esboço do histograma. Dá para ver já que porcentagem de gordura tem uma distribuição mais ou menos normal. Uma coisa importante, como resumir os dados de variável contínua. Se a distribuição é normal, a gente usa média e desvio padrão. Se ela está desviada para um lado, né, assimétrica, a gente dá preferência para usar mediana e intervalo interquartil. E tudo isso dá para calcular com o programa também. Mediana, intervalo interquartil. Se tiver dado faltando, você ainda adiciona esse código para excluir os valores em branco. Como no meu banco de dados eu sei que não está faltando nada, então não precisaria. Bom, agora vou mostrar para vocês um box plot. Aqui então, o box plot. Cada linha representa alguma coisa nos dados. A linha do meio, a mediana. Aqui, os lados da caixa, primeiro quartil, terceiro quartil. Whiskers. E valor mínimo e valor máximo. Que o valor máximo é o valor do terceiro quartil, mais 1,5 vezes o intervalo interquartil, e o valor mínimo, o primeiro quartil, menos 1,5 vezes o intervalo interquartil. Isso, na distribuição normal, aqui embaixo, tem uma equivalência. Você vê que o intervalo interquartil representa 50% dos dados da amostra. Esse sinalzinho aqui embaixo, 1, 2, 3, sigma, são os desvios padrões. Então, você vê aqui, a gente vê a equivalência entre os intervalos, o intervalo interquartil e os desvios padrões centrais. É um pouquinho menos, né? Mas você vê que tem uma correspondência quando você tem uma distribuição normal. Abaixo do valor mínimo, a gente tem 0,35% e acima do valor máximo, mais 0,35%, que são o que a gente chama os outliers, quer dizer, está fora, são os casos mais raros da distribuição normal, eles tão longe da mediana, mas eles interferem quando você vai fazer uma análise de associação usando os dados. Então é importante sempre decidir se você vai manter ou excluir os outliers. Então, voltando para o programa, a gente tem aqui como fazer o histograma de idade, o boxplot, que é o que a gente viu lá. Então, aqui é a mediana, primeiro e terceiro quartil, valor mínimo, valor máximo, e o que tivesse fora seria o outlier. Eu gosto de colocar também sempre uma linha vermelha mostrando a média. Você vê que quando a distribuição é aproximadamente normal, a média e a mediana são aproximadamente a mesma coisa. Você vê que ali no exercício, quase em cima, né? Mesma coisa para comida. Então, histograma, boxplot, média. E o nosso desfecho principal, a porcentagem de gordura. Você vê que tem outlier, tem alguém com a porcentagem de gordura muito baixa.
Aí, nesse momento, a gente tem que tomar a decisão se a gente inclui ou não o outlier na análise, porque ele interfere bastante nas análises de associação que a gente for fazer. Então, nesse caso específico, eu escolhi manter, até para simplificar, mas pode ser útil retirar. Aí, para retirar o outlier, você pode usar o próprio programa, o AR, ou ir no Excel e identificar qual é o outlier e retirar. Quando, lógico, você tem uma amostra enorme, o mais fácil é usar o programa, que ele faz tudo automaticamente. Para as variáveis categóricas, geralmente a gente faz uma tabela. Então, temos aqui 10 homens, 10 mulheres. E o gráfico de barra mostra a mesma coisa. Bom, próximo passo, checar a normalidade. O teste mais usado é o teste de Shapiro, que a hipótese nula é de que a distribuição é normal. A gente geralmente usa o alfa de 0,05, mas isso pode ser questionável. O valor de P, quando é menor que 0,05, rejeita a hipótese nula, quer dizer que então rejeita a normalidade. Quando esse valor é acima de 0,05, a gente falhou em rejeitar a normalidade, a hipótese nula. Não quer dizer que não quer dizer, não quer dizer que a gente afirma que não é normal, mas quer dizer que a gente não pode descartar que seja normal. Lembrando que o valor de P ele é a probabilidade de você observar considerando que, partindo do pressuposto de que a hipótese nula é verdadeira, você observar isso na sua amostra. Então, teste de Shapiro para a idade. Valor de P maior que 0,05 fala a favor de que seja normal sim. A gente checa com o gráfico dos quartis. Alguns pontos estão fora da linha da normalidade, mas a maioria está seguindo ela bem de perto. Para exercício, a mesma coisa, valor de P 0,46, gráfico. Para ingestão de comida hipercalórica também. E porcentagem de gordura também. Então, aproximadamente, nossas variáveis todas têm a distribuição normal. Deixei o código para gráfico de mosaico também. Não é sempre interpretar, mas em alguns casos ele ajuda a observar a distribuição dos dados sim. Bom, próximo passo que eu programei a gente falar sobre prevalência. Vou abrir um gráfico para a gente conversar sobre. Bom, então aqui um gráfico de prevalência e incidência. Basicamente, são 5 indivíduos que foram acompanhados ao longo do tempo usando a porcentagem de gordura. De vermelho é o limiar, que para homem e para mulher é diferente, para homem 25, para mulher 32. E a definição de caso é quando a porcentagem de gordura atinge esse limiar. Para a prevalência, o que acontece é que você divide o número de casos pelo número total da população em um determinado ponto no tempo. É como se você tirasse uma foto. A prevalência é uma foto, a incidência é um vídeo, você acompanhou por um tempo. Então, na prevalência, você tem apenas uma análise pontual. Você não pode falar a respeito de risco por conta disso. Se você tem um estudo transversal, cross-sectional, você não pode falar a respeito de risco de doença, porque é apenas um snapshot no tempo. Se você pegasse, por exemplo, o tempo 3, você tem apenas esses dois indivíduos que estão acima do limiar. Mas esse daqui, ele é um caso. Só que depois ele se recuperou. Mas ele apresentou a doença. Então você vê, quando você vai calcular a incidência, ele é incluído. Na prevalência, não. Você está vendo quantos casos tem naquele momento apenas. Mas se ele foi caso no passado, você não conta. Então, essa análise de risco de desenvolver a doença fica prejudicada. Você não pode falar a respeito de risco com prevalência. Então, no tempo zero, o único que tinha a obesidade era o indivíduo 2, já na linha de base. E assim a cada tempo. Depois vocês podem ir avaliando a cada tempo aí. Não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar comprido demais, já vai ficar comprido. A respeito de incidência. A incidência, o conceito é número de casos novos
dividido pela população em risco de desenvolver um caso, de virar um caso. No caso aqui, o indivíduo 2, ele não está em risco, ele já é obeso. Então, ele é excluído do denominador. Em vez de 5, passa a ser 4. O número de casos novos que apareceram durante o nosso tempo de segmento foi, então, o indivíduo 1, o indivíduo 4 e o indivíduo 5 bem no finzinho do segmento, mas ainda dentro do tempo. Então, nós tivemos 3 para 4 de incidência. Então, voltando para o programa, o nosso banco de dados, ele é um banco de dados transversal, então incidência a gente não tem como calcular. Não é um banco de dados longitudinal que teve um segmento ao longo do tempo. A gente pode abordar isso aí no futuro, é bem interessante. Mas, como um tempo, então, de um estudo transversal, a gente pode falar a respeito da prevalência. Então, a prevalência de obesidade de homens obesos na população, a gente cria primeiro o objeto prevalência de homens obesos. Então você faz um subgrupo dentro do banco de dados usando o colchete. Você pega o banco de dados e dentro do colchete você vai falar quais linhas, vírgula, e quais colunas você quer que o programa use para fazer o seu subgrupo. E os critérios que eu usei, então, porcentagem de gordura maior que 25 e gênero masculino. Entre aspas, porque é uma variável categórica. Então você delimitou e vieram 4 indivíduos que se enquadram nos nossos critérios. Se fosse um banco de dados de milhões de linhas, não dá para contar olhando e o programa não ia mostrar todas as linhas. Então você pede para ele te falar o número de linhas desse objeto que você criou. A prevalência na população é o número de homens obesos dividido pelo número de indivíduos da minha população vezes 100. 20%. Agora, a prevalência de obesidade apenas entre os homens é o número, então, dos homens que se enquadraram dividido pelo número de homens. Eu delimitei só os homens. Retirei as mulheres do denominador. E a prevalência, 40%. Então, a prevalência de obesidade na nossa amostra, entre os homens, 40%. Agora, a prevalência para as mulheres, o ponto de corte 32, segundo o American Council on Exercise. E aí você, então, delimita também o seu objeto. Uma mulher se enquadra nos critérios. A prevalência na população, 5%, e a prevalência de obesidade entre mulheres, 10%. É isso, pessoal. Acho que por hoje é isso. O próximo vídeo a gente vai abordar já a parte de associação, a escolha de testes e falar um pouquinho também sobre regressão linear e alguns gráficos usando o ggplot. Deixa eu dar uma amostra de um gráfico bacana, só para vocês sentirem o que a gente consegue fazer com R aí, né? Distribuição, são gráficos bem bacanas, bem profissionais mesmo. Se você gostou do vídeo, curte, deixe seu comentário, compartilha com alguém que você saiba que possa gostar. Se inscreva aí no canal, a gente vai estar produzindo bastante conteúdo bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!